Fala aí, povo de Deus. Vamos continuar aí nosso estudo sobre o Apocalipse? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma recapitulação daquilo que foi dito anterior, só para que a gente não perca aí o fio da meada, né? Nós falamos sobre Apocalipse 6, né? Foram as últimas mensagens, os últimos estudos, e nós estávamos falando sobre o cavalo branco, nós falamos sobre o cavalo vermelho, e hoje nós vamos falar sobre o cavalo preto. Lembra que eu disse que Apocalipse, segundo na minha opinião, a melhor interpretação é que é realmente os últimos dias, a escatologia, né, os últimos dias, que iniciou com a ascensão do Senhor Jesus até a volta dele. E nessa discussão toda existem duas grandes visões. Né? Existe a visão futurista, que é aquela interpretação futurista, e existe aquela interpretação histórica. Dentro da interpretação futurista, nós vimos que o cavalo branco, eles têm um olhar mais assim, né? Aquela coisa de anticristo. Né? O cavalo branco ele seria o anticristo. Ah, mas por quê, pastor? Olha, segundo eles, é porque diz que ele sai com um arco, mas ele não sai com a flecha. Diz que ele sai para vencer, mas ele não é vencedor. Então eles usam esse artifício para dizer que então não seria o Evangelho, mas seria o anticristo, não Cristo, o anticristo. Né? Mas na visão histórica, nós vemos que os estudiosos acreditam, e eu creio mais nessa aí, né, que seria realmente a liberação do Evangelho, o Cristo em si, ou a palavra de Cristo sendo liberada, aonde que ia trazer toda uma consciência histórica até a futurista, a vinda do Senhor Jesus. Então eu creio nisso. Né? Dentro da visão futurista, o cavalo vermelho, que veio depois do cavalo branco, ele representa terríveis guerras, né? Porque eles acreditam que depois do anticristo, os futuristas falam que haverá guerras, vamos botar assim, guerras mundiais, a terceira guerra mundial, e será uma coisa terrível, né? Já no sentido histórico, o cavalo vermelho ele representa uma perseguição religiosa, né, que o povo de Deus ele já começou a passar desde as igrejas as 7 igrejas da Ásia Menor e vai até a volta do Senhor Jesus. Né? Agora, na visão futurista do cavalo preto, que é o que nós vamos estudar hoje, há uma representação bem interessante, alguma coisa que acho que vai ser muito legal, porque a gente vai estar agora e mais lá na frente. Né? O cavalo preto representa a fome, né, a fome que haverá, e eles alegam que esse é o sistema que o anticristo implantará, ou seja, a marca da besta, será o tempo da marca da besta, né? Aquele período onde que ninguém mais pode comprar nem vender sem que tenha a marca da besta, né? Isso no sentido futurista, né? Vamos botar, lembra aquele 666, né? Uns dizem que é o chip, outros dizem que é não sei o que, e tem aquela toda discussão. Antes diziam que era lembra a barra, né? Aquelas barras que a gente quando compra passa lá no computador para ver, né? Então dizia que aquilo seria implantado. Mas hoje nós vamos estudar mais a fundo, não esse sentido futurista, mas o sentido histórico. Porque no futurista seria a marca da besta e no histórico seria é o que a gente vai estar estudando agora. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha? Apocalipse 6, 5, né? Capítulo 6, versículos 5 e 6 diz assim: quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de trigo, 3 medidas de cevada, por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Isso aí está lá em Apocalipse 6, tá? 5 e 6, versículos 5 e 6. Esse cavalo, o cavalo preto, ele representa a pobreza, né? a opressão, a exploração, a corrupção, né? Na verdade, ele representa a injustiça. Quando diz assim,
E eis que um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão, balança que seria o símbolo de justiça, ele acaba sendo injusto também quando ele é mal equilibrado. E ele mostra aqui naturalmente ele começa mostrando, e eu vou falar para você por que é mal equilibrado isso, né? Primeiro a gente entende que diz assim, ó, e ouvi como que uma voz em 64:6 vendo uma medida de trigo por um denário. Dizem que essa medida era dada, vamos botar, né, bota dentro de 1 litro, seria uma garrafa de 1 litro por um denário, né? E o trigo era que fazia o pão, fazia o bolo, a sobrevivência deles dependiam do trigo, a fonte de alimentação principal deles era o trigo. E você vê que diz que, olha, é por um denário. Você sabe, um denário era o salário de um trabalhador do mês inteiro. Então você imagina como alguém sustentaria naquela época uma família, né, custando o seu salário do mês inteiro uma garrafa de trigo. Não tem como. Aí você pode até dizer assim, não, mas aí, pastor, também devia ser o filé mignon da época, né? Porque diz de trigo e 3 medidas de cevada por um denário que comesse cevada. Seria legal, né? Mas você não daria alfafa para os seus filhos, né? Porque a cevada na época, né, apesar de ser 3 vezes mais barata, era o que os animais comiam. Então eles tinham aqui, além de alimentar a sua família, eles tinham seus animais que deveriam ser alimentados. Então se tornaria algo muito complicado, né? Aqui está falando de um tempo muito complicado. Mas ele vai além pastor, mas o senhor disse que isso aí não é para todo mundo, isso aí não é um tempo difícil. Sim, e não é para todo mundo. Eita, aí que vem a balança que a gente entende, porque ele diz assim, ó, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Olha, com isso tudo aí, o azeite e o vinho não foram danificados. Por quê? Porque quem tinha à mesa vinho e azeite eram os poderosos, eram dominadores. Lembra que eu falava que Apocalipse ele começa sendo interessado, né? Ou seja, havia um endereço, né, às 7 igrejas da Ásia, porque estavam desnorteados. Então o Senhor começa a trazer uma palavra de vitória, uma palavra para acalentar, né, a vida daqueles irmãos. Então ele fala exatamente de uma época, onde que era essa época, né, que havia uma diferença muito grande. Os romanos eles dominavam aquela época, dominavam a religião, dominavam a política, eles dominavam tudo. E a igreja vivia exatamente essa época. Então, quando ele começa falando dessa injustiça social, ele está falando disso. Agora, ele diz assim, e ouvi como uma voz no meio de 400 vezes dizendo, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada. É para todo mundo? Não. Seria só para aquele povo oprimido. E quem seria o povo oprimido da época, senão a igreja do Senhor? Por quê? Porque naquele tempo, a religião ela se misturava com a política, parecido aí, né? Se misturava com a política, só que de uma forma muito mais intensa. Por quê? Porque aqueles homens, os cristãos, deveriam prestar cultos, deveriam também se inclinar mediante a imagem dos governantes. Eles deveriam adorar os governantes. Havia adoração a César, e eles rejeitavam isso, e todos os outros povos aceitavam. Então aqueles povos que aceitassem isso não recebiam a sua penitência. Mas o cristianismo da época, quando alguém se convertia ao cristianismo, era retirado todos os seus bens, era retirado, se houvesse trabalho, era retirado o trabalho, se houvesse um mercado, se ele fosse um proprietário, mercador, era tirado as suas mercadorias, o que ele tivesse ia ser retirado dele, até que ele pudesse se inclinar e adorar. Então era um tempo difícil, muito complicado para aquele povo cristão na época. Era uma perseguição muito intensa, sabe? Mas ainda assim, contudo, na mesa
Na mesa daqueles que eram poderosos não faltavam nada, mas na mesa daqueles que eram o povo da época, ainda que difícil, eles conseguiam colocar alguma coisa à mesa. Eles conseguiam colocar um pouco de pão, um pouco de bolo. Eles conseguiam alimentar os seus animais com toda dificuldade, sim, mas ainda conseguiam. Mas o cristão era impossível, porque a eles não era dado nada. Era um momento muito, muito complicado, sabe? Era difícil demais para o cristianismo daquela época. E olha o que eu estou falando, até os dias de hoje. Agora eu começo a concordar com a visão futurista. Quando a visão futurista diz que seria o tempo da marca da besta, ela começa acertando, tendo uma palavra assertiva com relação a isso. Por quê? Por que, pastor, isso? Eu vou te explicar. Sabe, vamos entender a época em si. Qual é o pano de fundo dessa história? Lembra? Escrito para o tempo das igrejas da Ásia Menor. Então vamos entender aquele pano de fundo. Bem, marca da besta, o que eles entendiam sobre isso, para que a gente possa entender hoje? Naquele tempo eles entendiam de forma diferente do que nós entendemos hoje, porque todo mundo recebia uma marca. Falar em marca hoje é muito complicado, mas falar em marca naquele tempo eles entendiam, eles pegavam rápido. Por quê? Porque naquele tempo os soldados romanos, eles eram marcados. Sabe, acho que até nos Estados Unidos ainda existe alguns que colocam uma marca e tal, mas esses soldados romanos, eles tinham um tipo de marca que identificavam que tipo de oficial ele era, a que reino eles serviam, né? Ou outros que tinham marca. Os escravos eram marcados para saber quem era o seu senhor. Quando eles recebiam a marca, todo mundo olhava e sabia que havia uma propriedade, ele era proprietário de alguém. E mais outro, tinha os religiosos. Quem era adoradores de outros deuses, eles recebiam a marca do seu Deus. Tinha a marca do seu Deus. Então falar de marca naquele tempo era uma coisa muito mais compreensível do que falar de marca hoje. Então quando diz que haveria a marca da besta, seria que seriam adoradores da besta, adoradores do diabo. E só esses que receberiam algo em troca. Aí eu te pergunto, irmãos, será que hoje não tem muita gente recebendo a marca da besta? Esquece o sentido literal da coisa e começamos a entender como aquele povo entendia. Por que eles recebiam na mão e na fronte? Porque a mão, ela simboliza o serviço em si, a mão direita é o serviço em si. Sabe, aqueles que adoram o diabo, eles têm o serviço à obra demoníaca, eles trabalham em favor disso, e na testa é porque a sua mente está entregue, está cauterizada, os seus pensamentos são em favor do diabo. Sabe, quantos hoje têm pensamentos maquiavélicos e agem de forma maquiavélica? Quantos hoje têm pensamentos demoníacos e agem com obras demoníacas? E o pior, irmãos, que hoje nós vemos até entrando nas igrejas pessoas marcadas pela besta, com pensamentos ruins e obras ruins, sentado em bancos de igreja, sabe, com pensamentos demoníacos e atitudes e obras demoníacas, fingindo e forjando algo que não são. Então eu começo a concordar com esse pensamento dos futuristas, que o cavalo preto ele simboliza o tempo da marca da besta, porque é uma consequência. Bem, nós entendemos no histórico que primeiro veio o evangelho, depois veio a perseguição por causa do evangelho, e depois vem a fome, vem a destruição para aqueles que seguem e persistem no evangelho. E só quem vai se livrar disso tudo são aqueles que cedem, que se deixam marcar, sabe, que se prestam a outros deuses. Meu Deus, queria eu que fosse só no mundo lá fora, mas a igreja, quando aceita o mundo dentro dela,
A igreja, quando aceita os costumes pagãos dentro dos seus templos, ela está tendo uma mão marcada com obras contrárias a Cristo, ou seja, obra do anticristo. Quando ela entende que não há problema em você trazer coisas pagãs, ou seja, em sujar aquilo que é santo, sabe, em misturar o profano com o santo. Quando a sua mente não consegue entender isso, é porque a sua mente já recebeu a marca da besta, está cauterizada e não consegue entender as coisas dos céus. Mas, irmãos, olha, eu quero falar uma coisa para você. Nem tudo está perdido. Sabe, porque enquanto a marca da besta, enquanto o cavalo preto está aí, enquanto esse espírito do anticristo está atuando, e começa atuando desde a época da igreja da Ásia, e ainda atua hoje, atuará até a volta do Senhor Jesus, enquanto a marca da besta atuando, existe uma marca. Lembra que eu falei que os escravos eram marcados, que os soldados, eu sou soldado de Cristo, eu sou marcado pelo Senhor, eu sou servo de Cristo, eu sou marcado pelo Senhor, sabe? Existe uma marca, todos nós somos marcados. Lá em Efésios 1, 13 e 14 diz assim: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, eu estou te falando a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Não basta ouvir, mas você tem que crer. Se você ouvir e crer, olha o que acontece: foste selado com o Santo Espírito da promessa. Sabe o que é um selo? É uma marca. Era o selo dos reis, que pegava o anel e marcava, falava assim, ó, eu estou selando, sabe? A marca de Cristo está em você. E sabe o que acontece quando você tem a marca de Cristo? Versículo 14 de Efésios 1 diz assim: o qual, olha o que é a marca, é o penhor da nossa salvação, ou seja, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Nós temos a marca de Cristo, nós somos propriedade exclusiva de Deus. E diz, em louvor da sua glória. Olha, esquece a marca da besta, sabe por quê? Porque você é marcado com o selo da promessa, o selo do Espírito Santo. A marca de Cristo está em você, a marca de Cristo está em mim. Por quê? Porque nós estamos juntos, nós somos um.